Então, continuando o nosso assunto do Edom. Por que a Torá dá um ênfase que Esav, a pessoa Esav, ele é Edom? E o Edom é um país, o Esav é uma pessoa. A Torá está te dizendo que o fato do Esav e Jacob terem se abraçado, se beijado, e terminou o assunto entre eles, nunca mais você vai ver, até Jacob falecer, ele não se encontrou com Esav novamente, o Esav não fez problemas indiretos com ele, acabou, se abraçaram, se beijaram, fizeram as pazes e acabou. Então por que a Torá precisa falar para a gente que Esav é Edom? Aí você vai para a gravidez da Rivka. A Rivka, ela, uma mulher que tem gêmeos, ela sabe que ela tem gêmeos. Um chuta daqui, outro chuta de lá, ela consegue sentir que tem dois. Mas ela não entendia porque quando ela passava do lado da idolatria, o neném queria nascer. Falou, Deus me livre, o que é isso? Então ela foi pro... Ela não perguntou para o marido dela, que não queria que ele sofresse, mas foi perguntar para o Shem e para o Ever. O Shem era o filho do Noah, o Ever era o bisneto do Shem. O Shem tinha uma yeshiva de parte revelada da Torá, o Ever tinha uma yeshiva de parte oculta da Torá, e os dois falaram a mesma coisa, tanto de acordo com a visão da parte revelada da Torá, tanto com a visão da parte oculta da Torá. Falaram para ela, olha, você tem dois povos aí. Então, se fossem duas pessoas, se eles falassem, você tem dois filhos, na hora que eles se abraçaram, se beijaram e terminaram a briga deles, terminou. Mas a Torá te fala, Esav, a pessoa, ele terminou a briga com Yaakov na hora que ele se abraçou e se beijou com Yaakov, mas eles são dois povos, então a briga vai continuar na próxima geração. Ele como pessoa física, como você fala, você tem uma pessoa física e uma pessoa jurídica, né? Uhum. Ele como pessoa física, ele fez as pazes com Yaakov, mas sendo que ele é Edom, ele é PJ, o Edom vai continuar lutando contra Yaakov. Então, por isso que o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele fala, Alachá she'esav sonet Yaakov, Alachá que Esav odeia Yaakov, ele está se referindo a Esav como PJ, como pessoa jurídica, como Edom. Ele não está se referindo a Esav como pessoa física. Então ele falou, Alachá que Esav em todas as gerações, Esav como povo, ele odeia Yaakov. Mas naquela hora, Nechmeru Rachamav, quer dizer, naquela hora ele o lado bom dele despertou. De qualquer maneira, Esav era judeu, ele era o filho de Yitzhak, ele era a mesma coisa que Yaakov em relação à linhagem, e despertou o lado bom. Ele tinha um lado bom também, mas despertou por pouco tempo, despertou somente por aquela geração. E o Rabbi Shimon Bar Yochai estava na época dos romanos, que era um povo que existiu na antiguidade, não existe mais hoje. E aqueles romanos, eles eram uma tribo de Edom, Aluf Magdel, que as tribos de Edom, elas são determinadas por generais, como os filhos de Yaakov são os filhos que dão origem a tribos, a família. O Edom são generais, quer dizer, para você ver o nível deles. Então, na prática, o Edom, a Torá está te dizendo que Esav, ele não é uma pessoa física, ele é uma pessoa jurídica, quer dizer, ele é um país. E esse país é o Edom. Então, para você saber que cada geração você vai ter problema com eles. Ou seja, porque se você se acertou com eles numa geração, na outra você vai ter problemas de novo. Então hoje os americanos nos protegem, e na geração passada os alemães, que também são Edom, eles fizeram o Holocausto. Quer dizer, então a gente não tem, nós sabemos que o Esav, ele odeia Yaakov. Então, quem são os edomeus hoje? Diz o Don Yitzhak Abarbanel que o sinal que o Esav dá pro Yaakov é que Anochi Nisav Elcha Venelcha Lenegdecha.
Ele falou, a gente vai viajar, andar, marchar, a gente vai estar sempre paralelo a vocês. Esse paralelismo quer dizer assim, tem uma pessoa passando na rua, vai lá, pergunta para aquela pessoa aonde é a Terra Santa. A pessoa não vai se falar o Brasil, o melhor país do mundo, o Brasil é a Terra Santa. Ela vai falar a Terra de Israel. Ela nunca esteve lá, nunca vai estar lá, mas vai te falar a Terra de Israel, a Terra Santa. Você fala, também para mim também é igual, estamos paralelos. Aí você vai perguntar para essa pessoa quem é o povo escolhido. A pessoa vai falar, o povo de Israel. Para mim também, o povo de Israel, estamos paralelos, mas a gente está paralelo, mas nunca se encontra, continuamos sempre paralelos. Então ele falou, esse paralelismo é o Esav. Se você vê um povo paralelo a nós, mas que nunca se encontra com a gente, é o Esav. Então Dona Yitzhak Abarbanel foi o maior tzadik há 500 anos atrás. Ele falou os portugueses, os espanhóis, os russos, os ucranianos, os poloneses, os franceses, os ingleses, os italianos, os suíços, os suecos, os dinamarqueses e noruegueses, e é tudo o Esav, porque o Esav tinha muitas tribos. E como a gente sabe que esse paralelismo une todos os filhos do Esav, todos os generais do Esav, né? Esav, as tribos têm origem com generais. Diz o Dona Yitzhak Abarbanel que o Esav, ele se reencarnou, ele virou o JC. E por isso que os europeus, mesmo que para eles é abaixar a cabeça, sem concordar que a Terra Santa não é a Alemanha, mas é Israel, concordar que o povo escolhido não é o povo alemão, mas é o povo judeu, para eles é abaixar a cabeça. Porque eles foram lá no Oriente, pegaram uma religião do Oriente Médio, eles tinham a mitologia deles, e lá os deuses eram muito fortes e muito musculosos e tudo mais. E porque eles foram lá pegar um Deus invisível e o que eles estavam, não tem nada a ver com a cultura deles. E diz o Dona Yitzhak Abarbanel, por causa que o JC é a reencarnação do Esav, ele teria que ser o concerto do Esav. Por isso todos esses povos europeus, que eles são os descendentes do Esav, eles se identificaram com o JC. Eles sentem uma ligação de almas, porque o Esav, eles são a ramificação da alma do Esav. Não estou falando sobre o Brasil, que é uma grande mistura, mas está falando sobre os povos raça pura da Europa. Você vê que os JC, eles estão no mundo inteiro, né? E eles morrem por JC. Eles lutam e fazem guerras por JC. Então esses são todos o Edom. Todos os generais de Esav. Mas isso que os portugueses vieram aqui convenceram do jeito que eles com aqueles meios, eles obrigaram os brasileiros a serem cristãos, pegaram os índios e Deus me livre, não vou entrar em detalhes de como eles fizeram isso, os africanos que vieram aqui, como eles obrigaram os africanos a se tornarem cristãos, como eles obrigaram os índios a se tornarem cristãos, não vou entrar nesses detalhes, mas afinal das contas o Brasil é uma mistura. Tiveram pessoas que eles são os cristãos e pessoas que são cristãos novos, que eles foram obrigados a se tornar cristãos. E vai ter uma diferença. Esse que foi obrigado a se tornar cristão, ele tem uma alma judia, ele vai continuar com a alma judia dele. Ele não é o Esav, ele é Israel. E esse que obrigou ele a se tornar um cristão, então nas colônias a gente não leva muito em conta não se aplica muito às colônias europeias esse conceito. Vai se aplicar mais àqueles povos na origem deles, como eles são raça pura, que eles são os Bnei Esav, os descendentes do Esav. Isso e aí a Priscila, que ela pergunta, então hoje os edomeus, eles são os europeus raça pura, não os cristãos novos, eles são os cristãos raça pura, não os europeus originais. E ela acrescenta na pergunta dela se existe um mistério na quantidade de cada animal e suas crias. Existe sim. Dizem nossos sábios
que o marido, quando se casa, ele é obrigado a dormir com a mulher. Essa é uma das obrigações do marido. Ele é responsável pela mulher como pessoa que tem uma responsabilidade. Por exemplo, se tem uma criança com fome na rua, vão perguntar quem é o pai dessa criança. Então, o pai é responsável pela criança. O marido, quando ele se casa, ele se torna ele o responsável pela mulher. Não é a mulher que é responsável por ele. Ele que é responsável pela mulher. Então, o que ele tem que dar para ela? É comida, bebida, lugar para morar, roupas, joias. Hoje que tem já zircona, pode ser zircona, né? Mas assim, na época que toda mulher tinha um anel de ouro, então no casamento ele dá o anel de ouro para ela e ele fala que ela está santificada para ele por meio desse anel. E então ele tinha que comprar as joias dela, as roupas dela, para ela ser uma mulher normal, entre mulheres normais, ela não podia ter menos do que qualquer mulher normal. Então nossos sábios, eles vão agora conversar sobre ele é obrigado a dormir com ela. Ele pode falar que ele está cansado e tudo, então eles falaram, vamos fazer uma tabela agora. Se esse marido, ele mora na cidade, ele trabalha na cidade, e o trabalho dele é fácil, nossos sábios falaram, ele é obrigado a dormir com ela todo dia. Se ela não quer, é outra coisa. Tipo, ele é obrigado a dar comida para ela. Se ela não quer comer, é outra coisa. Ele é obrigado a comprar roupa para ela. Se ela quiser ir com a roupa velha, é outra coisa. Mas a obrigação dele, eles estão tratando a obrigação dele. Então, a obrigação dele, se ele está na cidade e ele tem um trabalho fácil, e então ela quer dormir com ele todo dia, ele tem que dormir com ela todo dia, porque não tem nada que justifique para ele ele não se relacionar, não ter uma relação íntima com ela. Agora, tem pessoas que trabalham aí, nossos sábios falam, já entram nesse detalhe, pessoas que trabalham, em português você chama ele de tropeiro, tem na Via Dutra, que cada 20 quilômetros tem uma cidade. Porque uma caravana de burros, ela leva 20 quilômetros por dia para carregar mercadoria. Ela faz um percurso de 20 quilômetros em um dia, junto com a mercadoria. Então, a cada 20 quilômetros foi feita uma cidade na Via Dutra, hoje é chamada de Via Dutra, mas aquele caminho bem antigo. Era o caminho dos tropeiros. Caminho dos tropeiros. Então, a pessoa está lá. Ele viaja com a caravana de burros. Agora, a caravana de camelos, ela faz uma viagem muito mais longa. E um navio faz uma viagem muito mais longa. Então, disseram nossos sábios, a gente não pode cobrar desse tropeiro que ele durma com a esposa todo dia, porque ele está fazendo uma viagem. Então, ele vai e volta, essa viagem leva uma semana. A viagem do camelo leva um mês, a viagem de navio leva 6 meses. Então, de acordo com isso, eles fizeram essa tabela, que olha, a pessoa que está em tal trabalho, ele é obrigado a ter uma relação íntima com a mulher tantas vezes, eles fizeram, a cada tanto tempo. Dependendo da distância que ele anda. Dependendo do esforço que ele faz e da distância que ele anda. Então, os animais, machos e fêmeas, o macho vai estar sempre à disposição para se relacionar com a fêmea. E então, o bode, o Yaakov, ele está mandando para Esav de presente, para Esav ficar impressionado. E olha, isso realmente influenciou Esav a ponto que naquela geração terminou a briga. Ele conseguiu comprar Esav, vamos dizer assim, deu presentes para Esav. Esav ficou feliz. Por que o Esav ficou feliz? Porque quando você dá um presente para alguém, você compra qualquer coisa, isso tá bom, presente é presente, mas o Yaakov, ele deu um presente de qualidade, ele deu rebanhos matrizes, ou seja, um bode para 20 cabras. Então você vê a quantidade de bodes e quantidades de cabras, sendo que o bode, ele não trabalha. Então, e a cabra, na hora que ela engravida, ela não quer mais o macho. Então, um bode dá conta de 20 cabras. Um carneiro dá conta de 20 ovelhas.
E aí ele vai fazendo essa proporção, o burro já é um animal que trabalha, o camelo já é um animal que trabalha, o boi já é um animal que trabalha. Ele vai fazendo essa proporção que daqui a gente aprende quantos machos a gente precisa para qual quantidade de fêmeas. Então são rebanhos matrizes. E o Esav ficou muito emocionado. Ele falou, ele podia me dar qualquer coisa, mas ele me deu o melhor que existe. Melhor. Quer dizer, são rebanhos matrizes. Quer dizer, esses rebanhos, eles dão origem a novos rebanhos. Então, por isso que tem essa proporção, por isso que a Torá traz essa proporção, para te mostrar a qualidade do presente. Quer dizer, que ele deu para Esav não simplesmente presentes, mas presentes de qualidade. A Torá, assim como em outras passagens, quer nos dizer algo, quer nos dizer que esses presentes eram presentes de qualidade, e daqui também a gente aprende em relação a marido e mulher. Se o marido tem um trabalho duro, se ele trabalha longe, de uma maneira genérica. Isso, vamos só terminar o assunto do Esav, que cada geração, sendo que Yaakov e Esav são dois povos, e o Esav soné o Yaakov. E Rabbi Shimon Bar Yochai diz, naquela geração, o Esav recebeu os presentes, ficou o lado bom dele, despertou, os dois ficaram amigos. Mas o Yaakov fala, olha, você pode ir, até que eu chegue a você no Monte Seir. Então o Yaakov, ele não está enganando o Esav. Ele não está falando para ele, olha, tá vendo, eu comprei a sua primogenitura. Você se sentiu enganado. Me vesti com roupa de pelo de bode, recebi a sua bênção. Você se sentiu enganado. Cheguei lá em Haran. Você tinha que se casar com a Leá e me deram a Leá como esposa. Você se sentiu enganado novamente. E cada coisa que eu faço, você se sente enganado. Agora, se eu falo para você que eu vou até você no Monte Seir, como você pode acreditar? Você pode achar que eu estou te enganando também. Porque o Esav sabia que ele não estava enganando. O Yaakov, ele tem duas fases. Ele tem a fase que ele nasceu para passar a perna. Por isso ele foi chamado de Yaakov. Yaakov é uma linguagem de calcanhar, de planta do pé. Quer dizer, nasceu para passar a perna no outro. Por quê? Porque ele nasceu para isso. O Adam Arishon, ele fez 3 coisas muito graves. 3 coisas que um judeu deve morrer não fazer. A primeira coisa grave, que é a menos grave das 3, então afetou o nível mais baixo da alma dele, que é o nível Nefesh, foi a idolatria. A idolatria, das coisas que a gente tem que morrer e não fazer, a idolatria é a menos grave. E o Adam Arishon, a cobra, falou, baixou lá, o anjo da morte baixou na cobra, a cobra começou a falar, e ela falou, ninguém gosta de concorrência, tinha alguém que veio aqui, comeu a fruta dessa árvore e virou Deus, e se você comer, você também vai virar Deus. Ele não quer concorrência, por isso ele falou para você não comer. Então Adam Arishon, ele comeu a fruta do Etz Hadat com a intenção de se tornar Deus e já colocar Deus fora da história. Então ele se auto-idolatrou. Então isso afetou o lado Nefesh da alma dele, e isso despertou que cada descendente dele vai nascer com vontade de fazer idolatria. A criança pequena vai para a igreja, se entusiasma, a estátua linda, ele quer lá ela quer ser uma devota, uma filha da Maria, não sei lá todos os níveis que a menina entra na igreja com uma devoção, ela sente o coração dela, se abre para a idolatria. Por quê? Porque ele comeu aquela fruta, se auto-idolatrou, ele trouxe para o mundo inteiro esse Yetzer Hara, essa má inclinação para a idolatria. Se essa menina imaginasse, o que estão fazendo aqui? Estão me colocando na frente de uma estátua, estão me falando que a estátua é mãe de Deus. Mãe de Deus. Então quer dizer que Deus tem mãe, então ele deve ter primos e primas também, né? Porque talvez a mãe tenha uma irmã, né? E estão falando, olha, Deus tem mãe, que coisa interessante, ela está segurando lá um nenenzinho, e olha, a mãe de Deus, o filho de Deus, o pai de Deus, e vai saber, e a menina está sentindo toda aquela emoção.
Essa emoção é o Yetzer Hara, é a má inclinação que na hora que o Adão Arishon ele se auto-idolatrou, ele trouxe agora para toda a descendência dele vontade de fazer idolatria. Agora, se você coloca uma ovelhinha dentro da igreja, a ovelhinha não vai se interessar pelas estátuas. Quer dizer, essa má inclinação de querer fazer idolatria é só o ser humano. Por que o animal não nasce querendo fazer idolatria? Por que você não vê numa colônia de chimpanzés que tem lá o totem, que os chimpanzés se ajoelham na frente do totem e eles colocaram lá a banana sagrada e o galho sagrado e eles lá idolatram alguma coisa? Por que o animal não tem isso? Porque eles não receberam isso. Então Adão Arishon, na hora que ele se auto-idolatrou, ele trouxe esse instinto agora para toda a descendência dele. Então a menor coisa era isso, das 3 coisas que a gente tem que morrer não fazer, a menos grave era a idolatria. E para consertar esse nível da alma, que é o nível mais baixo, o nível nefesh, do Adão Arishon, do primeiro homem, que foi afetado pela idolatria, para consertar isso, nasceu Avraham Avinu com esse nível nefesh da alma do Adão Arishon. Ele nasceu numa família idólatra, ele tinha que descobrir que a idolatria é papo furado, ele tinha que descobrir que as estátuas não são Deus, ele tinha que descobrir isso sozinho. E depois que ele descobriu sozinho, aí Hashem se revelou para ele. Ele consertou o nível mais baixo da alma do Adão Arishon, nível Nefesh. Agora subimos, nível acima. O Adão Arishon, ele fez a coisa mais grave do mundo. Deus falou para ele, se você comer essa fruta, você vai assassinar o mundo inteiro. Todo mundo vai morrer. O mundo vai se tornar perecível. Então você imagina que o Hitler matou 6 milhões de judeus e cada cidade que você vai ter um museu do Holocausto e olha as pessoas mortas e ele assassinou. O Adão Arishon assassinou todo mundo. O mundo inteiro. O primeiro homem, ele comeu aquela fruta, o mundo se tornou perecível. Ele assassinou o mundo inteiro. Então, por ter assassinado o mundo inteiro, desde a época dele até a ressurreição dos mortos, por ter feito essa coisa tão grave, ele afetou já um nível acima do nível Nefesh, ele afetou o nível Ruach da alma dele. E aí nasceu Yitzhak para consertar o lado Gvurá do Adão Arishon. Como você assassina o mundo inteiro, que crueldade é essa? Que Gvurá, do lado ruim que é essa? O Yitzhak nasceu para fazer o conserto da Gvurá. Dizem nossos sábios, a pessoa que conquista o próprio instinto dele é maior do que aquele que conquista uma cidade. Eles falaram isso na época que o profeta fala Jerusalém, todos os povos vieram contra Jerusalém. A cidade era um país, não era somente a cidade. A cidade era o país inteiro. Então a cidade de Roma era o Império Romano, a cidade de Jerusalém era o Reino da Judeia. Então, naquela época eles falaram, olha, a pessoa que se conquista a si próprio, que consegue se controlar, ele é maior do que aquele que conquista uma cidade, quer dizer, que conquista um país. Então, quando eles falaram isso, você vai para Yitzhak, que ele consertou a Gvurá. Avraham Avinu levantou uma faca em cima dele e ele se controlou. E por causa disso, ele consertou a Gvurá. Ele se controlou a si próprio. A Gvurá ele usou contra si próprio. Que força que ele tinha contra um velhinho, né? Quando ele poderia ter acabado com a festa antes de subir no morro, né? Eu vou internar meu pai no hospício, acabou. Mas ele sabia que o pai estava fazendo de acordo com a ordem divina e ele se controlou. Mas o se controlou dele, ele consertou o nível Ruach do Adão Arishon, consertou os assassinatos do primeiro homem. E depois que o primeiro homem ele comeu aquela fruta achando que ele vai virar Deus e não virou Deus. E achando que Deus falou para ele que ele vai trazer a morte para o mundo porque Deus não quer concorrência. E aí ele viu que o mundo caiu de nível, ele viu que agora esse mundo se tornou perecível, ele ficou muito triste. E Hashem, Deus, perguntou para ele, por que você fez isso?
Aí ele falou, culpado é vai você fazer tshuva, vai você se arrepender do que você fez. Olha a mulher que você me deu, olha o que você me causou, você me arruinou a minha vida. Eu queria ser Deus e agora não sou mais. Queria tomar teu lugar e agora não sei que eu não posso. Você me arruinou, você me deu uma mulher que me estragou a vida. Ela falou para mim comer essa fruta, ela falou para mim virar Deus, ela falou para mim... Então, você acabou com a minha vida e você quer que eu me arrependa do que eu fiz errado. Você tem que se arrepender que você me deu uma mulher que não presta. Então, ele não se arrependeu. Ele jogou a culpa, ele justificou, ele jogou a culpa na mulher. E claro que depois disso, o relacionamento entre eles não foi dos melhores. Então, se revelaram para ele duas demônias. Uma que ela é a anja da morte, o aspecto feminino do anjo da morte. O nome dela é Li, alguma coisa, a gente fala só L-I, para não atrair a coisa ruim. Se você fala o nome de um anjo do primeiro escalão, tipo Rafael, Gabriel, Michael, ele não vai se relacionar a você. Mas se fala o nome do anjo do lado impuro, você atrai, ele quer um pouquinho de atenção. E K-Bop. Então o que acontece? Essa L-I e a N-A que a gente não vai falar o nome dela por extenso, ela é a mãe dos demônios. As duas se encontraram com Adam Arishon, falaram que bom, agora você não precisa mais da sua esposa, você nos tem. E elas se materializaram para fazer com ele todas as fantasias, e elas engravidavam, mas sendo que elas eram demônios materializadas, elas eram criaturas espirituais negativas que tinham se materializado, elas não conseguiam engravidar crianças materiais. Então elas engravidavam demônios. Só que sendo que elas estavam tendo relação com ele trazia almas divinas. Então ficavam almas divinas em corpos de demônios. Quer dizer, Deus me lembra uma verdadeira tragédia. Então, para consertar isso, veio o nosso terceiro patriarca, que é o Yaakov. Yaakov Avinu, então, ele vem consertar, porque esse ato que o Adam Arishon se relacionou com as demônias, esse ato, em primeiro lugar, vai ser visto como adultério, porque cada anjo tem uma anja, cada anja tem um anjo. Mas nós vemos que o anjo Gabriel, ele desceu para esse mundo sem a Gabriela, e o anjo Michael sem a Michaela, e o anjo Rafael sem a Rafaela. Nós vemos que nas missões que a gente mandou os anjos do lado bom, só veio o marido, não veio a mulher, mas lá em cima o Gabriel tem uma Gabriela, o Rafael tem uma Rafaela, o Michael tem uma Michaela. Mas no anjo da morte, a gente vê que a esposa dele veio aqui fazer coisa errada com o Adam Arishon, com o primeiro homem, porque no lado impuro, a coisa ruim lá, ele tem prazer que a mulher dele durma com outro. Quer dizer, uma coisa que a gente não consegue entender, porque é coisa bem assim do fundo do poço, né? Do fundo do esgoto. Então, ela era uma mulher casada. Tipo, essas anjas elas tinham anjos, tinham aspecto masculino delas. Então, ele conviveu com duas mulheres casadas, vamos dizer assim. E isso afetou o nível mais alto da alma dele. Nós sabemos que a alma divina ela tem 5 níveis, mas tem somente 3 níveis que se revestem nesse mundo. E o nível mais alto que se reveste nesse mundo é chamado de nível Neshama. E esse nível Neshama foi afetado pela coisa mais grave, que foi o adultério. Quer dizer, fazer idolatria é a coisa nível mais baixo. Assassinatos já é um nível acima. E o adultério já é pior do que o assassinato. Então, por causa disso, que esse nível da alma foi afetado pelo adultério, então, Yitzhak, ele consertou o nível dos assassinatos, ele só tinha que se controlar. Abraão consertou o nível da idolatria, ele só tinha que sair da idolatria e ensinar as pessoas a não fazerem idolatria, a rezarem para Hashem, a terem fé em Deus, a terem emuná em Hashem. E agora... É o que a gente faz, né? É o que a gente faz. E agora o Yaakov,
ele tinha que consertar o nível mais alto da alma divina do Adam Rishon, no nível Neshama. E sendo que aquilo foi afetado pelo adultério, pelas relações conjugais do Adam Rishon com as demônias, que elas eram demônias casadas, e agora ele já nasce sofrendo assuntos familiares. Ele sofre do irmão, depois ele sofre, ele tem que enganar o pai. A mãe dele faz ele enganar o pai. Depois ele quer se casar com a Rachel, ele se casa com a Leá, que ele não tinha amor pela Leá, tinha amor pela Rachel, ele se casa com a Leá. Aí depois a filha dele é violentada, depois o filho dele se perde. E antes disso ainda, quando ele estava em Haran, o tio dele engana ele centenas de vezes. Tudo que ele sofreu até ele chegar no Egito com 130 anos, foi o concerto dos 130 anos que o Adão se relacionou com aquelas duas demônias. E quando ele chega com 130 anos, o Yosef apresenta Yaakov para o faraó, e o faraó tem uma assessoria. O faraó ele sabe exatamente quem vai aparecer na frente dele, com quem ele vai se encontrar. Ele sabe a idade da pessoa, ele sabe o nome da pessoa, ele sabe todos os detalhes. A assessoria do faraó já prepara ele. Agora você vai se encontrar com Yaakov. Yaakov tem 130 anos. Ele se encontra com Yaakov, ele pergunta qual é a sua idade. Cara, a sua assessoria não te falou? Aí o faraó falou, eles erraram. Eles me falaram que ele tinha 130 anos, eu estou me encontrando com uma pessoa de 400 anos. Eles erraram. Aí o faraó falou, talvez você é aquele que apareceu, você é Abraham. O Yaakov falou, não. Você está vendo que eu aparento ser muito mais velho, por causa disso você perguntou a minha idade? Então, da resposta do Yaakov, você vai entender a intenção da pergunta do faraó. Yaakov falou, os anos da minha vida foram ruins. Por isso que eu aparento ter 400 anos. Mas eles foram poucos. Quer dizer, eu peguei leve. Para mim foi uma alegria que eu estou pagando uma dívida. Estou me purificando. E agora, depois que Jacob sofreu 130 anos, por causa dos 130 anos que o Adão conviveu com os demônios, agora ele entra numa fase que é paraíso nesse mundo. Hashem acrescenta para ele mais 17 anos de vida no Egito, e ele está lá no nível de paraíso. Ele está nesse mundo material, mas no nível de paraíso. Então esse é o assunto. Então aqui nós vamos ver que Yaakov, a vida inteira dele foram 130 anos. Depois que ele se abraçou e se beijou com Esav, a gente não vai mais ver que ele se encontra com Esav. Ele nasceu para passar a perna no Esav. Mas porque a cobra roubou as bênçãos do primeiro homem por meio de trapaça, e ele, que era o final do concerto do primeiro homem, ele era obrigado a pegar as bênçãos de volta também por meio de trapaça, que era o único jeito. Então ele nasceu, o Esav falou, meu irmão foi chamado de Yaakov, que quer dizer a planta do pé, o calcanhar, e ele já me passou o pé 2 vezes. Uma vez que ele comprou a minha primogenitura, e agora ele pegou a minha brachá. Então ele nasceu para isso, Yaakov. Então o nome dele foi chamado de Yaakov por causa disso. Mas depois que ele venceu o anjo de Esav, e o anjo de Esav falou, agora o seu nome não é mais Yaakov. Agora o seu nome é Israel, que você lutou contra o anjo e venceu. Quer dizer, o seu argumento estava certo, as bênçãos eram suas, a primogenitura era sua. A partir de agora, Yaakov ele não engana mais. Ele é Israel. Yaakov nasceu para enganar. Israel não engana ninguém. Na hora que ele falou para Esav, eu vou para você no Monte Seir, eu vou para o seu país, você não venha para o meu, eu vou para o seu. Aí você entra na profecia do profeta Ovadiahu, que todos os profetas judeus, está escrito que o anjo tocou na coxa de Yaakov. Então aquele nervo ciático,
a gente, inclusive, como Ashkenazi, nem come a parte traseira do animal, que nós não sabemos como tirar o nervo ciático. Os faradim, eles dizem que eles sabem, a gente confia neles para eles, mas não para nós. Então a gente só come a parte dianteira do animal, né? Isso não tem nas aves, é só o animal mesmo. Então, carneiros, bodes, bois, a gente só come a parte dianteira. Então, na hora que o anjo tocou naquele nervo ciático do Yaakov, ele colocou lá uma tumá, uma impureza, que se a pessoa come aquilo, ele começa a sentir vontade de fazer coisas erradas, e a mulher dele não vai gostar. E vocês entendem que categoria de coisas erradas, não quis dizer? E outra coisa que cada profeta judeu que tentou falar a profecia do término do Esav, término do Edom, o profeta desmaiou no meio, porque não conseguiu ficar em pé, porque o anjo tocou na coxa de Yaakov. Então a gente teve que quebrar a regra de que para ser um profeta tem que ter nascido judeu, e a gente quebrou essa regra com o profeta Ovadiah, o Abadias, e pegou alguém do Edom, que o Edom, a pessoa que se convertia ao judaísmo tinha que casar com mulher convertida, o filho dele tinha que se casar com mulher convertida, só a terceira geração podia se casar com mulher judia, a quarta geração já era judeu. Então, o profeta Ovadiah, ele era o convertido do Edom, a esposa também, e Hashem teve que quebrar essa regra que o profeta tem que ser judeu, de nascença, porque não tinha nenhum profeta judeu que conseguiria falar a profecia do término de Edom. E sem falar essa profecia, não ia trazer esse assunto para baixo. Então Hashem escolheu o profeta Ovadiah, um guer do Edom, ou seja, destruir o Edom por meio do próprio Edom. A profecia dele é a mais curta, ela tem um capítulo só, e ela fala sobre os tempos do Mashiach, que nós vamos até o Monte Seir, até o monte do Esav, nós vamos até a montanha do Esav, nós vamos fazer o julgamento dos nobres do Esav, e aí Hashem vai ser o rei. Lishpot et Esav, nós vamos fazer o julgamento do monte de Esav, e aí a Meluchá vai para Hashem. Ou seja, hoje, se você fala Israel está num desespero, o Irã quer exterminar Israel, e aí chega os Estados Unidos, trazem alguns porta-aviões para a região, aí o Irã já fica com medo. Então você fala, olha, tá vendo? O reinado aqui é os Estados Unidos, que são os Bnei Esav, né? O Rebbe falou, eles são o lado bom do Esav. A Alemanha era o lado ruim do Esav. Os americanos são o lado bom do Esav. Mas são Esav. Então hoje em dia quem manda no mundo é o Esav. E aí Hashem vai mandar no mundo, Hashem vai ser, a gente vai Ve'alu Moshim Be'ar Tzion, Lishpot et Esav. Então os salvadores do Monte Tzion, que representa Israel, vão fazer o julgamento do Monte de Esav. Então essa profecia do profeta Ovadiah, que Hashem ele só vai se tornar rei quando terminar o Esav no mundo. E o Esav, até hoje, você vê quem fez todas as guerras no mundo. Os profetas falam, quando tiver já a Geulah, não vai mais ter guerras. Quem fez a maioria das guerras? Por que no Brasil você fala português, não fala tupi-guarani? Porque vieram os portugueses aqui, eles vieram muito bonzinhos, perguntaram para os índios se eles podem morar aqui, se eles deixam, perguntaram lá para o cacique se ele deixa eles morar aqui. Não, eles vieram armados e tiraram os holandeses para fora também. Quer dizer, a gente vê o que eles fizeram aqui, a gente conhece a história do Brasil, que não é uma coisa simples. Então, eles fizeram isso no mundo inteiro. Você vai na Indonésia, a Indonésia pertenceu aos holandeses, e a Timor-Leste pertenceu aos portugueses, e na África se fala inglês, se fala português. E assim, qualquer lugar do mundo, Deus me livre. Então, o término de Esav, por isso que a Torá dá tanto ênfase que Esav, ele é Edom. O Esav, como pessoa física, terminou naquele abraço e beijo que Yaakov deu para ele. Terminou.
Esav faleceu, desde aquele beijo-abraço, nunca mais fez nada de ruim para Yaakov. Mas sendo que ele é o Edom continuou fazendo mal para a gente. Quer dizer, outra geração, já mais futuramente, eles já eram os romanos que mataram os sábios de Israel. Eu não vou entrar em detalhes, que aqui não é uma aula sobre o Holocausto, mas os romanos, eles fizeram o nosso segundo Holocausto. Tivemos 4 holocaustos na nossa história, 4 holocaustos na nossa história. O primeiro foi feito pela Babilônia e 3 pelo Edom. A destruição do segundo Beit HaMikdash, o número de pessoas que foram mortas lá, os romanos fizeram uma lei que quem não matasse um judeu seria morto. Lei do Estado. Então imagina, isso lá foi um verdadeiro holocausto, a destruição do segundo Beit HaMikdash, como a do primeiro também pelos babilônios. Mas depois tivemos ainda cruzadas e Inquisição, que foram mais um holocausto no tamanho da coisa. E a Alemanha, que foi mais um holocausto, e quer dizer que foi um da Babilônia e 3 do Esav, 3 do Edom. Então por isso que a Torá dá um ênfase, olha, o Esav é gente boa, ele te deu um abraço, te dá um beijo, acabou. Não acabou. O Esav, ele é o Edom. Vai continuar, vai virar Alemanha nazista, vai virar... Deus me livre. Então, esse que é o... Precisamos de 2 aulas para explicar tudo isso, mas agora já está explicado. Então, muito obrigado para Priscila Ruth, né? O nome dela é hebraico. Isso vamos precisar pronunciar. Não consigo pronunciar. Depois você fala para gente, grava um áudio para gente como se pronunciar o seu nome, por favor. E que ela é Ruth. E muito obrigado pela pergunta. E agora, sempre que alguém precisar saber sobre o Esav, sobre o Edom, está aí já essas 2 aulas. E que Hashem dê a Ruth, a Priscila Ruth, e a mãe dela e a filha dela, muito fofa filha, e muito fofa mãe também, mas a filha mais. E que Hashem dê a vocês e a toda a sua família muito sucesso, e a todos vocês que assistem às nossas aulas, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Vekolto.